Enfim, chegamos ao quarto domingo do Advento. E hoje se destaca muito forte a pessoa de Nossa Senhora. Mas eu diria que somos chamados a olhá-la com alguns aspectos importantes e que não pode passar despercebido, visto que estamos para celebrar o Natal. É impressionante, porque a primeira leitura é do profeta Miqueias. Miqueias é um pouquinho antes de Isaías. E Miqueias está vendo o povo numa situação terrível. É antes da invasão do rei Nabucodonosor. E Jerusalém está sendo governado pelos reis de Israel, mas reis corruptos, reis indignos, reis que não valem ser chamados de ungidos de Deus. E por causa destes reis, desses reis que governam mal, que, lembre-se, fugiram da verdadeira religião, abandonaram a Yahvé, o Deus verdadeiro, esqueceram suas origens, eles perderão tudo. Mas no meio desta catástrofe, o profeta se levanta dizendo: vai surgir um rei. Acreditem, vocês estão vendo um grande desespero, mas vai surgir um rei, diz Miqueias, que ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor Deus. Vocês estão vivendo um caos. Os vossos reis, Miqueias diz, são homens que não obedecem a Deus, e vocês estão, fruto disso, sendo exilados. Mas haverá um rei que vos trará paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra, ele mesmo será paz. O livro de Miqueias e os profetas surgem depois de Davi. Lembremos, e é importante, eu tenho nas minhas homilias voltado muito ao Antigo Testamento para você compreender o Novo. O Novo vem o Antigo suplantar. Davi é tido como o exemplo do rei. Não obstante o seu pecado, Davi foi um homem, apesar de suas mãos manchadas, apesar do seu adultério, foi um homem que foi tido como rei que, em virtude de ter conquistado a terra, trouxe paz para o povo de Israel. Portanto, o rei Davi é aquele que trouxe a paz. E o rei Davi se torna um modelo, um exemplo de como deveriam ser os reis de Israel. Impressionante que mesmo no Antigo Testamento, na boca dos profetas, hoje em Miqueias, nenhum outro rei depois de Davi foi atribuído estes atributos. Foi reconhecido o homem da paz, o homem que governava com justiça, o homem que governava com retidão. É importante compreender isso. Por isso, sendo Davi um exemplo de rei, e Deus fez um juramento com Davi, não se esqueça: eu farei de ti uma grande nação. O que é que acontece? O broto que nasce de Maria tem que ser descendente de Davi. Você está entendendo o porquê? Quem entendeu, levante a mão. Por isso que no Novo Testamento há uma grande necessidade, principalmente em Mateus, que escreve para os hebreus,
escreve para os judeus dizer que José era descendente de Davi e por isso aquele que nasceu, Jesus Cristo, era o legítimo rei. E a ele se atribui o rei justo, o príncipe da paz, o homem que traria a paz a Israel. Feito esse esclarecimento, podemos aprofundar de Davi. É impressionante, porque você vai falar, por que o senhor está falando tanto de Davi? Quem foi à Terra Santa, e todos os anos eu vou, o ano que vem irei de novo para Pentecostes, requer muitas viagens para fazer tudo. Quem viaja comigo sabe, não dá conta. Em 13 dias não dá conta. Por isso foi o último ano que eu tive a oportunidade de ir em El Karen. O que é isso, padre? O El Karim. Você tem que entender que nós estamos falando, Maria era da cidade de Nazaré. Pelo amor de Deus, gente. Jesus nasceu em Nazaré. Aonde? Belém. Fala com autoridade. Belém. Eu só quero ver se vocês estão prestando atenção. Maria em Nazaré. A promessa é que o Messias, esse rei, a quem todo o Antigo Testamento atribui, nascerá em Belém. Quando você vai a El Karim, que fica nas montanhas, de Jerusalém 6 quilômetros, de Nazaré 150. Uma das coisas que mais marca, que na verdade é a segunda casa de Zacarias. Zacarias era um sacerdote e morava no bairro dos sacerdotes. Esse encontro que se dá entre Maria e Isabel se dá numa montanha. E uma das coisas que mais encanta, tem muitas coisas, tem até Padre Missão, são duas estátuas de duas mulheres saudando com alegria. Digo isso porque você tem que entender agora o Evangelho. Depois de grávida, depois de ter recebido o anúncio do anjo, depois de ter dito, seja feita a tua vontade, diz o texto hoje de Lucas, Maria saiu apressadamente à casa de Isabel, em alguma cidade da Judeia. Nós sabemos, hoje pelos estudos arqueológicos, que é El Karen. A 150 quilômetros, Maria caminhou. 150 quilômetros pela montanha. Foi visitar sua prima Isabel. E eu diria que duas motivações, lhe impõem o coração. Uma, foi na caridade. A motivação da caridade que levou Maria a se colocar a serviço de Isabel. Não que Isabel precisasse, mas Maria como prima, foi atender. Maria não ficou em casa esperando que os anjos, porque ela era mãe, porque ela estava grávida de Deus. Para pensar, se fosse uma mulher vaidosa, se fosse um povo assim que não quer muito trabalhar, né? Parece que hoje gravidez é doença, ou muita gente que vive encostado, né? Muito homem que vive lá com seus 32 anos, que não sai da barra da saia da mãe, né? Mãe, traz café. Aqui eu já estou fazendo a minha crítica. É porque isso é que está dando tanta maldade que eu escuto no rádio. Maria, com 15 anos, grávida, anda 150 quilômetros, há quem diga, de 5 a 6 dias de caminhada, numa atitude de caridade. Ela não ficou em casa, esperando que os anjos viessem protegê-la. Não ficou em casa, na mordomia. Ela quis colocar-se a serviço. Ora, ela não havia acabado de dizer, eu sou escrava do Senhor? Segunda motivação, foi para ver o que Deus tinha feito na vida do outro, na vida de Isabel. Não só ela queria sentir a ação de Deus na sua vida, como ela queria sentir a alegria de Isabel de ter recebido o Salvador. São duas dimensões que nos faltam.
parar de ficar reclamando, parar de querermos ser servidos, parar de querermos achar razões para que Deus faça a nossa vontade. A caridade, o serviço. E segundo, estar atento na ação de Deus na outra pessoa, mesmo que para isso tenhamos que andar 150 quilômetros a pé. Essas duas dimensões nos são muito claras hoje, no quarto domingo do Advento. A caridade e a contemplação da ação de Deus. Ah, querido filho, quando você chega naquela montanha, naquele calor imenso, mas quando você sobe, você encontra duas imagens saudando. É impressionante. Tem algo impressionante. João também se destaca. João estremece no ventre de Isabel, porque representa o Antigo Testamento. João é o último dos profetas do Antigo Testamento que estremece quando Jesus chega. O velho tronco estremece, a humanidade estremece diante de Jesus. Ninguém consegue ficar imóvel, paralisado diante do Senhor, e isso se confirma em todos aqueles que estavam à beira do caminho e puseram-se a andar, a todos os pecadores que largaram as suas mesas, como Levi, como tantos outros, Zaqueu, e se puseram a caminhar. A nossa vida pode ser mudada, nós podemos estremecer diante do Senhor, basta sentir sua presença. Isabel é uma mulher, Elizabeth, no nome da sua nação, mas é mais do que uma mulher própria, significa toda uma humanidade ressequida. Ela era velha, idosa, humilhada pelo povo, muitas vezes deve ter sido humilhada em público, porque ela num determinado momento disse: o Senhor veio me tirar da humilhação pública. A humanidade por si só envelhece e morre. A humanidade enruga e se torna estéril. A humanidade sou eu e você, é nossa alma, que sem a intervenção de Deus, começa a entrar num deserto, secar, murchar e morrer. Por isso Isabel representa toda uma humanidade que exulta de alegria. Bem-aventurada, bendita és tu. Também nos falta, a humanidade hoje, você olhar, parecia tão longe, pessoas pegando arma e matando, aconteceu em Campinas. Parecia tão longe esses absurdos, mas a cada dia nós vemos uma humanidade violenta, uma humanidade inescrupulosa, não acaba nunca. Parece que cada machadada, cada cavucada é uma minhoca, não pode nem mais mexer, porque onde você vai, mexer um pouquinho você vê podridão. Ah, tem um segredo. Voltemos a Davi. A promessa não é que Deus e Maria, a outra pessoa que eu quero exaltar, não foi 3 vezes bendita? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, bendita és tu porque acreditaste. 3 benditos. Não foi Maria que disse? Porque Deus olhou para a humildade de sua serva. Mas não foi Deus que começou essa história? Quando dos 7 filhos, quando chegou o profeta para ungir o rei de Israel, o pai dos 7 filhos ofereceu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, todos homens sacudidos, fortes.
Então, o profeta disse: não, está faltando um. Não está te faltando um filho? Ah, mas ele está lá trabalhando. Chame-o. E o que o pai na terra não escolheu, Deus ungiu. Deus começou pelo último. Não foi Deus que começou as suas escolhas escolhendo Davi? E não foi Deus que continuou as suas escolhas escolhendo Maria? Não é Deus que continua as suas escolhas escolhendo os humildes? Meus irmãos, quando duas mulheres se encontram, o Antigo e o Novo Testamento, quando duas pessoas que querem se abrir para Deus, o mundo estremece. É dentro do ventre de cada um, no nosso ventre. Não é aqui, é a alma que estremece. Quando se quer, não existe barreiras, nem novo, nem velho, nem antigo. Tudo se renova em Deus. Miqueias, voltando ao profeta, diz que só será possível esse reino acontecer se voltarem à origem, se voltarem ao começo. Ora, quando Isabel reconhece Maria, é um voltar ao começo. Não entendi, padre. Davi queria, ungido, construir um templo. E quando ele chegou para o profeta Natã, Natã elogiou: que linda a sua proposta, Davi. Que bom que você percebeu que mora num palácio e Deus numa tenda. Bendito seja você. Mas Deus reprovou Davi. Pensa você que são suas mãos que vão me construir um templo? Eu não quero um templo de pedra. Eu construirei um templo de carne. É por isso que o templo foi construído no seio de Maria. O templo nunca foi construído no Antigo Testamento. Mas e o templo de Salomão? O templo que Deus construiu e nele habitou foi Maria. Maior do que o de Salomão, maior que todos os templos de hoje. Por isso Maria é a arca da aliança. Por isso, assim como Davi, quando a arca da aliança, e está lá, segundo Samuel capítulo 6, pulou e dançou, quando trouxeram a arca da aliança, João pulou e dançou no ventre de Isabel, porque viu a arca da aliança, que era Maria. Queridos irmãos, que em nosso coração pulemos e nos alegremos diante da arca da aliança, que é Virgem Maria e o fruto bendito do seu ventre. Amém.